Bom, continuando o nosso treinamento sobre os relatórios do administrativo financeiro, a gente vai ver agora um pouco sobre os relatórios gerenciais. Esses são os relatórios mais voltados para as lideranças, para o líder estratégico, o líder financeiro, onde você vai ter alguns indicadores, é o resultado de tudo, né? É onde a gente visualiza um ticket médio, despesa por aluno, ou seja, todos aqueles relatórios que dizem o que aconteceu de fato com o nosso negócio. Se todos aquele planejamento realizado comercial ou financeiro ou de atendimento surtiu resultado financeiro, porque o grande objetivo de tudo que a gente faz dentro do nosso negócio é que no final das contas, no final daquele período, eu tiro um relatório e o mais seja maior que o menos. Então, é aqui que você vai ver isso. Tá? Então, dentro dos gerenciais, a gente começa com um relatório chamado demonstrativo de resultado. É um relatório que tem uma periodicidade mensal, apesar de ele dar um mapa em uma única folha de toda a história do ano da academia, os principais indicadores comparado com os meses do ano anterior. Então você tem uma visualização geral, mas é importante todo mês tirá-lo para que a gente vá acompanhando. Vou botar aqui 2014, para que vocês estejam acompanhando o andar, a evolução ou não do negócio. Então é importante demais esse monitoramento, esse acompanhamento dessas informações. Ele está fazendo a seleção aqui desses dados, né? Está pegando a movimentação de 2 anos e para jogar na tela com todos os cálculos de evolução, ticket médio, índice de conversão de venda, renovação. Tá? O mais importante disso é que você tenha em um único local, demonstrativo de resultado, em um único local, numa única folha. Eu gosto muito desse tipo de relatório que no papel só ele dá uma exposição do negócio como um todo e dali você vai tirar relatórios mais detalhados se você sentir essa necessidade. Mas ele me mostra aqui, por exemplo, todo um panorama do ano de 2014, está aqui as colunas de 2014, com cada indicador específico e mês a mês, né? Partindo do princípio sempre que existe essa sazonalidade e que é importante a gente sempre fazer uma comparação do mesmo mês do ano anterior. Então, raramente se compara mês com mês anterior dentro do próprio exercício, por conta realmente, dependendo da região do país, a sazonalidade é muito grande. Então, a gente sempre faz esse comparativo de crescimento baseado no mesmo mês do ano anterior. Então, visitas, quantas visitas em cada mês de 2013, quantas visitas em cada mês de 2014. Vendas, quanto foi de conversão de vendas em cada mês. Então, você percebe já que a gente batendo o olho aqui, a gente já vê situações, índices altos, índices baixos. Então, o que é que houve, por que tão baixo? Então, visita deu uma queda aqui em janeiro de 2013 para 2014, as vendas consequentemente, o índice de conversão de venda, que aí é a primeira análise que a gente poderia fazer aqui. Tudo bem, a quantidade ela foi menor, mas a conversão ela não necessariamente teria que ser menor, ela poderia ser a mesma. E aí eu melhorar um pouco esse número. Então, assim, eu poderia ter um pouco de conversão melhor, né, no que diz respeito ao percentual. Então, foi muito baixo. Se fosse aqui em torno dos 57%, como foi em 2013, em janeiro, eu teria uma quantidade de vendas um pouco maior. E aí você começa a analisar o porquê. Então, não só caiu a quantidade de visita, não só caiu a quantidade de venda, como caiu também a qualidade do nosso fechamento, né? Então, aqui tem um pouco, realmente, capacidade de fechamento da equipe. Poderia ser uma análise, olhando friamente o relatório. Então, o grande lance, o importante é isso. Você pode despertar em você esse tipo de situação e saber o que aconteceu. Então, renovação, quantos clientes foram renovados, aí vem a conversão de renovação, os retornos, aqueles caras que estão há mais de 30 dias e voltaram e pagaram novamente, ligação de telemarketing, né, se está sendo feita ligação ou não. E aqui vem os totais de alunos ativos ao final de cada mês. Então, no final de janeiro eu fechei com 1.533 em janeiro de 2013. E fechei por 1.570 em janeiro de 2014. E aí ele vem mês a mês fazendo essa comparação. Ao final ele dá uma média de ativos por ano. Então, no ano de 2013 até o momento eu tive uma média maior do que 2014 em relação a ativos. Tá?
Quantas visitas? Bem abaixo, 2014 até agora, mas falta o resto dos meses ainda. Vendas, também falta o resto dos meses. E aí você vai tendo uma comparação que a gente já chamou de análise comercial. Na análise financeira do negócio, aí vem de fato, mês a mês, a mesma ideia. Quanto eu faturei? Faturamento é venda, né? Então, só para deixar claro mais uma vez. Vendi um plano de R$2.000, dividido em 10 vezes, 10.200. O faturamento foi R$2.000 naquele dia. O recebimento foi só de R$200, que foi o que entrou, foi a parcela que entrou, que eu transformei em dinheiro, disponível. Então, ele faz essa separação, o sistema sempre vai ter essas duas informações, tá? Então, você vai ter quanto eu faturei e quanto eu recebi. Interessante, primeira análise, ó. Janeiro de 2013 eu faturei 289 e recebi 374. Você pode dizer, pô, mas como é que eu recebi mais do que eu faturei? É porque você sobreviveu nesse mês de vendas dos meses anteriores. Então, possivelmente, as suas vendas em 2012, de outubro, de novembro, de setembro, foram altas e as parcelas dessas vendas desses meses caíram aqui, ou continuam caindo aqui. Então, te deu uma condição de volume de recebimento, mas o teu mês não foi bom, porque as tuas vendas não foram boas. Tá? Então, você começa a analisar esse tipo de situação, que às vezes aquele mês ele está confortável no que diz respeito à grana, tem dinheiro na conta, mas não é um dinheiro da venda daquele mês, é dinheiro de venda de meses passados. Se a tua venda está baixa hoje e não está faltando hoje, vai faltar lá na frente. Então, por isso que você tem informação do faturamento e sempre trabalhar com esse faturamento para cima, para que garanta recebimento para frente também. Essas informações elas só seriam iguais se de fato eu tivesse a condição de ter vendas apenas à vista, né, mensal. Então, se tudo venda mensal, possivelmente eles teriam o mesmo valor. Tá? Então, faturamento, os recebimentos, o ticket médio mês a mês, ó, tá? Todos os meus pagamentos baseados no GestorPag, eu vou lá lançando o GestorPag, fazendo as baixas, ele vai montando para mim aqui, me dando um montante, certo? E, consequentemente, baseado nos ativos, como faz o ticket médio, ele calcula a despesa por aluno. Então, quanto me custa um aluno? Então, ele vai fazendo isso para mim. E, no final, ele dá uma média. Então, ó, 2013 eu tive uma média de custo de aluno de R$128 e tive uma média de ticket médio de 178. Tá? Então, isso é uma informação interessante. Minha formação de preço ela vai baseada na despesa por aluno, normalmente, em prol do plano anual. Então, joga a margem para o plano anual e vou subindo o valor para o semestral, para o quadrimestral, trimestral e aí por diante. Mas sempre o teu menor preço, com a margem que você gostaria de ter, no mínimo, é sempre baseado no teu plano anual. E ele me dá aqui no final um saldo financeiro, que nada mais é do que tudo que eu recebi, menos tudo que eu paguei. Aí ele me dá um saldo. Aí você vai vendo, ó, quanto sobrou em cada mês. Opa, teve um mês aqui que a casa caiu, ó, ficou negativo. 2013, 2014, teve um mês aqui que está negativo. Então, assim, você começa a visualizar quais os meses você teve mais entrada de dinheiro e quais os meses você teve mais saída de dinheiro do que entrada. Então, ele te dá essa condição. Então, você percebe que é um relatório de uma folha só, que me dá um monte de informação referente ao meu negócio. Informação global, mas importante, estratégica, para que você possa tomar algum tipo de decisão. Certo? Caso eu queira informações pontuais de um mês, a esse cara aqui, esse é o relatório que se tira normalmente todo início de mês referente ao mês anterior. Então, é um relatório para ser tirado do mês fechado. Vamos lá, pegar o mês de agosto aqui. Olha lá. Ele me dá, ó, quanto eu recebi no mês, quanto eu paguei no mês, certo? Quanto nesse dia aqui eu fechei de ativos na academia e, consequentemente, quanto é que ficou o meu ticket médio. Ticket médio sobre total de embolso, ticket médio apenas sobre plano. Então, com esse valor aqui é menor do que esse, porque daqui saiu a avaliação física, a matrícula, tudo aquilo que não é plano. Então, você tem essas duas informações. E quanto é que está a minha despesa por aluno. Você percebe que ele tem outra informação aqui do lado, ó. Então, meus pagamentos foi operacional, 105 mil e 309 mil foi o total. Possivelmente a diferença desse para esse é investimento, receita financeira, despesa financeira, aliás, tudo aquilo que teve de saída que não faz parte da operacionalidade. Por exemplo,
fiz uma compra de um imóvel de R$ 200 mil. Então isso saiu da empresa, mas não é para ser considerado como uma despesa por aluno, porque foi uma coisa pontual. No outro mês possivelmente você não vai ter, ou depois de alguns meses você não vai ter. Não faz parte daquela tua rotina de saída, de desembolso, certo? Total de ativos 1.596. Aqui tem um outro total do lado. Esse aqui é só de alunos pagantes. Então, a diferença desse cara para esse são alunos que estão treinando sem pagar, de graça. São os VIPs, são os parentes, sei lá. Todo mundo que está treinando na sua academia que não está pagando. Então, é a diferença de um para o outro. Certo? Como eu tive a despesa operacional e a total, eu também tenho despesa por aluno operacional e a despesa por aluno total. Você percebe que nesse mês, se eu pegar a minha despesa por aluno, considerando todo o desembolso que eu tive, foi maior a despesa do que propriamente o ticket médio. Então eu tive, entre aspas, aí um prejuízo. Certo? Comercialmente falando, quantas visitas eu tive no mês, quantas vendas, índice de conversão de venda, quantas desistências, ou seja, não renovaram com a academia, ficou negativo aqui em relação apenas aos novos, tá? Não entrou aqui a conta das renovações e retorno. Turnover da gente, quanto foi 12%, e o break-even, o ponto de equilíbrio. Se eu considerar apenas as despesas operacionais, 640 alunos eu pagava a conta. Se eu considerar as despesas totais com aquele negócio do investimento, eu precisaria de 1.871. Certo? Gráficos. Eu tenho aqui, ó, saldo financeiro. Aquela história, tudo que entrou e tudo que saiu. Quanto ficou de saldo, tudo que entrou e tudo que saiu nesses meses aqui, ó. Então, tudo que entrou, saiu e aí por diante. Então, ele me dá essa condição de analisar o resultado financeiro dos últimos meses, que até então, positivo. Ticket médio dos últimos 3 meses. Então, você vê que ele mantém aqui, ó, vem caindo um pouquinho, caiu R$4, meu ticket médio, em relação aos meses anteriores. E vem um gráfico aqui referente à quantidade de vendas. Então, você vê, ó, mês 4 teve uma queda. Mês 6 tem uma queda grande aqui também. Mês 7 reagiu. Mês 8 foi lá para cima. Então, mês de alta para mim já está caracterizado aqui. Também tem crescimento, também tem turnover nos últimos meses. Deu uma crescidinha também aqui. Então, você consegue também numa folha de papel ter uma análise pontual de um período, normalmente um mês, sobre o teu negócio. Se tratando da parte econômica, financeira e comercial. Ok? Vamos lá. Balanço financeiro. Aqui é propriamente finanças mesmo. É o que entrou e o que saiu na empresa classificado pelo nosso plano financeiro, como a gente viu lá no nosso treinamento dos cadastros. Então, ó, ele vai me dar, normalmente separado dessa forma, a forma mais simples, mais simplória de analisar um balanço, com grupos de entrada de dinheiro, grupos de saída. Então, tudo que entrou na academia, tudo que eu transformei em grana, disponível para poder usar, está aqui. Total 263. Tudo que saiu de dinheiro está aqui 105. Então, eu tenho essa condição de analisar as entradas e as saídas da academia. E aí ele discrimina, ó, cada despesa por conta financeira. Os montantes, por exemplo, vale refeição, 2.000 e pouco. Pode ter sido vários vales que você deu, que pagou, e daqui vai totalizar para você. Certo? Energia, telefone, e aí por diante. Aluguel, manutenção de máquinas. Então, todas as contas, elas estão aqui. Baseado no contas a pagar, no teu gestor pague, você vai baixando o gestor pague e automaticamente ele vai alimentando esse relatório. E vai te dando essas informações. Os percentuais de lado, análise horizontal, ou seja, a minha despesa total, ela diminuiu em 35% em relação ao mês anterior. Por isso que é horizontal. E vertical, ou seja, essa despesa representa 40% do total do meu embolso, da minha receita. Então, ele te dá uma representatividade em termos de percentual. E cada despesinha dessa também. Então, eu posso falar assim, ó, hoje, minha despesa com aluguel representa 4% do total da minha receita. E ela diminuiu, aliás, em 8,13% em relação ao mês anterior. Certo? Então ela vai te dando essa impostos, ó. Os impostos representam 15%, soma do simples, PIS, taxas, 15% em relação ao meu recebimento, a minha receita. E aí ele vai fazendo, sempre dando essas informações para você. Ao final do relatório, ele me dá, ó lá, ó,
Empréstimo de coligada, então assim, possivelmente alguma coligada aí, alguma grana extra entrando dentro da academia. Aqui, ó, todas as despesas classificadas pelos tipos, embolso, investimento, imobilização, e aí ele vai te dando um panorama num formato diferente de todas essas despesas automaticamente. Certo? Balanço anual, a mesma coisa, só que aqui eu pego de um ano inteiro. Então ele vai dar esse mesmo relatório, só que do ano inteiro. Ó. Então, embolso, todos os meses que entrou, cada conta financeira e aí por diante. Então ele vai te dar isso de uma forma, aquele relatório, só que ano a ano e totalizando. Ó. Aqui no final ele também totaliza um saldo. Então você tem uma visão anual das tuas entrada e saída de grana. Fluxo de caixa. Então ele dá a condição de visualizar analiticamente tudo que vai entrar, ó, data de vencimento, dia 5/9, tudo que vai entrar e tudo que vai sair. Tá, vem aqui, ó, entrada, 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 então teve uma saída só programada, várias entradas, só entrada. Isso baseado nas minhas vendas da recepção, quando a menina lançou lá, cartão de crédito, em 10 vezes, cada parcela que vai cair em cada dia programada está aqui. Então tem mais entrada do que saída. Vamos lá. Chega uma hora aqui que a gente vai visualizar aqui, ó. Saída, saída. Então ele vai dando essa condição de saída. Então você vai vendo o que entrou, o que tem programado para entrar e o que tem programado para sair. Ok? Você tem um fluxo de caixa gerencial. Então, posso pedir aqui. Vamos pedir aqui um ano também. Olha lá. O ano inteiro. Folhinha só. Mês a mês, tudo que entrou de dinheiro, tudo que entrou de cheque, tudo que entrou de cartão de débito, cartão de crédito, DOC pendente, total dos meus recebimentos. A mesma coisa eu faço com pagamento, total dos meus pagamentos até o final do ano. E ele já vai me dando um saldo. Ó. Faltou dinheiro nesse mês, recuperei, faltou dinheiro, vai faltar. Então ele já me diz aqui, por exemplo, novembro, baseado no que eu tenho lançado no contas a receber das vendas da recepção, que tem para entrar cada cheque, cada cartão, e baseado no que eu tenho programado no meu contas a pagar, em novembro eu já pago a conta sem venda nenhuma. Então, com antecedência, eu já sei que eu já estou tranquilo em novembro, desde que você tenha a preocupação de ter todos os teus lançamentos, todas as suas despesas registradas. Então, ele já me dá essa condição. Ele só está me dizendo que, baseado nas vendas que eu tenho, dezembro vai faltar. Certo? Então, essa é a condição que a gente tem de analisar futuro do que diz respeito a fluxo de caixa. Total dos recebimentos, ó, dinheiro, cheque, cartão, ele dá em gráfico. Total dos pagamentos, despesas fixas, investimento e outras despesas. Então, toda despesa fixa aqui, ó, 87%. Tive um pagamento de 10% de investimento no total do montante do ano. E as outras despesas representaram 1,6%. Aí eu venho visualizar meus descontos. Então, vamos ver no mês 8 aqui, tudo que foi dado de desconto, para que você possa estar auditando, né? E acompanhando de perto o que foi dado de crédito. Então, ó, bolsa. Então, vários bolsistas. Então, tem várias bolsas dadas aí, ó. 5/8. Tudo que é bolsista. É gente demais. Ó, bolsista. Solicitação de ausência. Tudo trancamento. Liberação de crédito, aqui é trancamento. Olha lá. Livre 3, foi dado um crédito concedido de 19. Então você tem como acompanhar tudo que diz respeito a crédito no teu negócio. Crédito que foi dado para cliente. Você acompanhar de perto, tá? E a liberação de catraca. Então, assim, pegar nesse mês aqui também, tudo que foi dado de liberação na catraca, que não foi através de aluno. Então, preciso de uma explicação daquelas liberações avulsas que foi dada na catraca. Então, tá aqui, ó. Dia 1/8, avulso, Lara, sem leitura digital. Então, colocou o código do cliente e não estava leitura digital. Avulso. Então, todos esses avulsos aqui, ó, são de recepcionistas, que alguém foi lá e liberou. Se tiver autorização para isso, óbvio.
Então você também tem como estar acompanhando de perto, ó, muita liberação. Tem um mês inteiro, mas você pode filtrar pelo dia que você quiser. Fica mais fácil. Certo? E você sabe o horário que foi feita a liberação. Daí você vai saber quem estava na recepção. Então com isso a gente fecha o treinamento dos relatórios gerenciais do administrativo financeiro.